Alô, alô, alô. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui excepcionalmente na quinta-feira pra gente não ficar 2 semanas sem live, né? E lembrando que semana que vem a gente volta na quarta normalmente. Boa noite, boa noite. Então não se assustem. Melhoras, Maika. Espero que colhe que é um negócio muito ruim. Melhoras. Eu queria aproveitar que a gente está nesse momento olímpico e fazer um estudinho hoje. Eu ainda tô. Eu tava brincando com a voz da consciência, né? Que eu tava reaprendendo a desenhar depois de uma semana sem desenhar, então vou fazer um estudinho pra aquecer de novo. Voz da consciência, tá funcionando aí? Eu tô aqui. Aê! Ai, ai. Nós! Obrigado pelos subs, galera. Muito obrigado pelos subs. Bora! Vamos desenhar então? Uhum. Fala um pouquinho como foi a viagem e o evento. Caraca! Foi muito bom. Foi minha primeira vez no Nordeste. Gente, que comida maravilhosa. Tô apaixonada. Gostei demais da conta, sabe? A viagem foi tranquila, apesar de muito longa. A gente tá sem aeroporto aqui em Porto Alegre, então eu tive que descer até Pelotas para poder subir do aeroporto de Pelotas até São Paulo e aí de São Paulo pegar o avião até João Pessoa, né? Então a gente tava contando, foram 17 horas de volta. Entre sair do hotel e chegar em casa, deu 18 horas e meia de viagem. Foi muito longo. Então eu espero que da próxima vez o aeroporto já esteja funcionando, porque olha, tá complicado, viu? Mas o evento foi muito bom, super movimentado. O pessoal me tratou super bem. Eu acho que a galera tava acostumando ainda com o esquemão desses eventos. Ele tem uma pegada meio CCXP, sabe? Mas bem animado, o espaço bem legal. Foi muito bom. Que mais? Tu deu algum workshop, alguma palestra lá? Não, eu dei. A gente fez um talk, né? A gente fez não achei assim a palestra, Mesa foi redonda. uma mesa redonda, isso, de artistas do Sul, contando como foi a nossa experiência aqui com as enchentes e com a coisa toda, sabe? E contando um pouquinho da nossa história. Inclusive, gravei um podcast lá com o pessoal do Rascunho Studio, do Alzir Alves, que é um amor de pessoa. Eu chorei, foi lindo. É, Oh, eu sempre que eu conto essa história, eu choro. A história de quando. Eu já contei isso aqui pra vocês, a história de quando eu quase desisti de ser artista. Foi. já. Mas pode contar de novo se quiser contar. Essa história é intensa, né? Deixa eu só ajeitar Uhum. o microfone aqui pra gente já ir desenhando. E aí eu conto a história pra vocês. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Então, aí, quando eu terminar a historinha, a gente abre pergunta. Olha só. ahn, quando eu fui virar artista, obrigado pelo sub. Quando eu tava tentando entrar na Blizzard, né? Eu juntei literalmente todo o dinheiro que eu tinha. Todo o dinheiro que eu tinha. Era tudo que eu tinha salvo. E comprei as passagens pra ir pra BlizzCon. E, cara, nesse lance de ir pra BlizzCon, nessa loucura de ir pra BlizzCon, eu tava com essa coisa de tentar conseguir o trabalho com a Blizzard, né? A primeira vez. E o que acontece é que, como eu já estava indo lá nos Estados Unidos mesmo, tem uma convenção que acontecia uma semana antes da BlizzCon, chamada CTN. E a CTN era um evento mais voltado para estudante. Mas era um evento bem legal, sabe? Então eu falei, bem, já que o cara é a passagem, vamos na CTN e a gente faz a BlizzCon depois. E aí eu volto para casa, né? E aí, para minha surpresa, o que aconteceu? Quando eu fui na BlizzCon, quando eu fui na CTN, o pessoal tava fazendo portfólio review. As companhias estavam fazendo portfólio review no evento. Como a Blizzard era ali perto, sabe? Eles estavam fazendo portfólio review na CTN também. E aí, cara, eu me inscrevi pra fazer portfólio review com a Blizzard, né? Pô, vai que eu já consegui alguma coisa de cara e já me resolvi o problema, né? Me inscrevi todo feliz pra fazer o portfólio review com eles. E aí, fui na CTN, né? E o portfólio review foi tipo a primeira coisa que eu fiz no evento. Foi tipo nas primeiras 2 horas. Abriram os portões e a gente foi fazer portfólio review, sabe? Velho, a menina que me deu o portfólio review literalmente acabou comigo. Ela olhou pro meu portfólio assim e falou: tem meio merda, né? Você tem que estudar de tudo. Estuda fundamento. Sei lá, faz o que você quiser. Você tá ruim, não tá bom não, sabe? Vai fazer outra coisa. Ela me destruiu, cara. Foi uma coisa muito intensa. E eu lembro que
Eu tava super animada, porra, eu vim só pra isso, eu vim pra apresentar meu portfólio pra Blizzard, sabe? E, cara, a mulher deu uma desprezada forte no meu portfólio, assim, sabe? Ela falou que tá tudo meio mais ou menos. Tem que estudar mais, né? Vai estudar fundamento. Foi literalmente o feedback que ela me deu. Eu lembro que eu fiquei tão arrasada na hora que eu voltei pro hotel e fui chorar, sabe? Literalmente me escondi debaixo da coberta e fui chorar. Sem chance nenhuma de eu fazer qualquer outra coisa depois disso. Eu passei umas 2 horas no hotel e, cara, os pensamentos estavam uma bagunça, sabe? Eu fui pra lá e eu falei, é isso, eu vou desistir de arte, né? Eu vou virar tradutora, vou começar a trabalhar um pouquinho mais no meu português, vou ver se eu consigo um trabalho de tradução, porque a outra coisa que eu faço é falar inglês, já que desenhar não vai dar e não sei o quê. Nessas 2 horas que eu passei sozinha no hotel, eu tomei a decisão, sabe? Que era isso, eu ia voltar e trabalhar com tradução e acabou, sabe? Acabou essa tentativa de fazer arte, sabe? E aí eu fico essa uma semana nos Estados Unidos e na semana seguinte, no final de semana seguinte, tem a BlizzCon. E na BlizzCon, cara, com o feedback review que eu tinha conseguido, com o portfólio review que eu tinha conseguido, eu tinha desistido de falar com o diretor de arte. Porra, se uma diretora de arte tinha falado aquilo pra mim, não tinha por que eu continuar tentando, sabe? Só não tinha. Eu tinha desistido mesmo, sabe? Só que aí teve um cara que tinha sido um colega meu de um curso. O curso que eu fiz com o Chris Oatley, que eu vivo comentando aqui, o Paint Drama, sabe? E o AJ tinha sido meu colega no Painting Drama. E o AJ tava nessa BlizzCon também. E quando eu comentei com o AJ o que tinha acontecido, que eu tinha desistido e tal, porque eu tinha tomado um portfólio review muito ruim, o AJ ficou putaço. Ele falou: que é isso? Mas sem chance nenhuma de você desistir, mas de jeito nenhum. Ele literalmente me pegou pela mão e foi me apresentar o diretor de arte que ele estava trabalhando com. E aí, esse diretor de arte me dá um outro portfólio review, completamente diferente do primeiro que eu tinha conseguido. Ele falou que tinha uns probleminhas ainda, que tinha coisa pra eu arrumar, mas que ele tava gostando do trabalho, sabe? Que ele queria ter respondido o meu e-mail, mas não tinha tido oportunidade. E tinha coisa pra eu consertar e me deu um feedback específico numa peça. E aí, cara, eu volto pra casa e faço o feedback nessa peça em específica. Eu pego e mando pra ele o e-mail com tipo, tá aqui as alterações que você pediu. E aí a gente passa o último momento de nervoso, né? Que ele nunca responde esse e-mail com as alterações da imagem. Ele só me responde já com o primeiro trabalho pra Blizzard, tipo, uma semana depois. Sabe? Já me responde pra eu assinar os contratos e começar a trabalhar pra eles. Sabe? Mas foi a semana que eu desisti de ser artista. Essa foi a semana que eu achei que não ia dar pé, sabe? Então eu tava contando essa história lá pra Alzir. É uma viagem lembrar dessa história hoje em dia. Isso já deve ter uns 8 anos já que aconteceu, sabe? Mais, Mas, ó. mais até, né? Uhum. Mas foi intenso, galera. Foi a vez que eu quase desisti de ser artista. Essa história toda, ela mexe muito comigo porque a forma como eu faço feedback hoje em dia, a forma como eu dou portfólio review para as pessoas, é muito influenciada porque eu nunca quero ser essa pessoa que essa mulher foi para mim, sabe? Eu nunca quero fazer essa experiência negativa na vida de alguém, sabe? Então tá aí a historinha de como eu quase desisti de ser artista, mas no final deu tudo certo. Tá. Bora lá então? Agora vocês podem mandar pergunta. Bora umas perguntas. Meu Deus do céu. Nós. Ai, meu Deus. Vocês são doidos. Galera com abstinência de Sula. Ô, louco. Quase que ficamos 2 semanas sem live, galera. Quase, mas deu tudo certo. Não, a gente teve live semana passada, A gente terça-feira. tem. É verdade, né? A gente teve a live da terça, Uhum. Teve live no YouTube. mas não teve na Twitch. Não teve na Twitch. Tá tendo nesse momento. Inclusive, acho que a nossa próxima live do YouTube é terça que vem? Dia É terça que 5? vem. Aham. Pro Eu vou pessoal deixar de poder vocês esse se. castigo, peraí. Pessoal poder se planejar aí a próxima live. Exatamente, já preparem o Ctrl+C, Ctrl+V.
Hã, deixa eu passar a primeira pergunta enquanto eu copio o resto. Sula, como faz uma linha longa sem ficar quebrada? Muitas vezes preciso parar no meio e continuar, pois não dá para fazer apenas uma única pincelada, como em Uhum. tecidos ou cabelos gigantes. Não, olha só, desde que você consiga disfarçar aonde você tá fazendo a linha muito longa, não tem problema fazer a linha em mais de uma vez não, sabe. Você consegue disfarçar isso bem, costuma ser de boa. Por mais que a gente tenha que praticar fazer linhas longas, não significa que a gente precisa fazer sempre linhas únicas, sabe. Então se você tá conseguindo fazer as linhas longas em 2, 3 pinceladas, tá de boa, sabe, fica tranquila. Fica de boas. Mas não precisa neurar muito em tipo, precisa ser feito numa linha só. Se precisar ser feito numa linha só, usa régua, que aí vai ajudar bastante. E aí a gente entra com as coisas tipo lazy Nezumi, sabe? Que aí ajuda bastante mesmo. Acho que tentar treinar a precisão também de Isso, se seguir a linha na mesma conseguir acertar a linha no mesmo lugar onde ela terminou, né, a isso. anterior terminou. É aprender a disfarçar aonde tá a quebra da linha, sabe? É bem de boa. Mas não, de novo, não neura com o negócio de fazer a linha de uma vez só, sabe? O importante é não fazer as linhazinhas quebradas, as linhazinhas pequenininhas. Aí a gente tá de boa. Hum. Ô, gente, acabou as perguntas, por favor. Segura aí, segura as perguntas, galera. Eu vou só pegar essas últimas 2 que espera deixa eu ver. Deu 20 bem direitinho. E Ok, aí? tá. Sula, boa noite. Você poderia me ensinar a desenhar nuvens? Sempre que tento, parece que fica liso. Ah, pera aí. A gente tem um cortezinho sobre nuvem depois. Se você quiser dar uma olhada, a gente já falou sobre isso. Mas olha só. O grande lance da gente fazer nuvem é o seguinte, ó. A gente vai evitar fazer aquele. A gente vai evitar fazer aquele. Pera aí, esse aqui, ó. E isso aqui, ó. Isso aqui realmente fica um recorte de papel, sabe? Não é isso que a gente quer. Quando a gente quer a nuvem um pouquinho mais tridimensional, eu quero que vocês comecem a pensar nisso aqui. Pode até parecer clichê, mas se vocês começarem a pensar nisso aqui mais como um objeto tridimensional, fica um pouco mais fácil de vocês começarem a entender como que a gente vai construir uma nuvem para ela parecer mais tridimensional. Ó, ela tem sobreposição, ela tem espaços que ela ocupa. Ó, obrigado pelo sub, gente. Ó, mas olha só. Aí a gente vai construindo, ó, com essa ideia. Olha como é que já ficou diferente já daquele recorte de papel que a gente tinha antes. Então, já começa a pensar que tipo, isso aqui tudo tem uma superfície 3D, ó. Você para pensar que isso aqui existe no espaço. Olha a diferença que faz, ó. Faz sentido isso aqui? Então, se você quer que as suas nuvens pareçam menos bidimensionais, começa a pensar nela nesse sentido. E aí, na hora de pintar, seguinte, deixa eu fazer uma basezinha para nós aqui. Uhum. Eu gosto de pintar ela com esse pincel. É o Square Blocking Brush. Os pincéis estão na bio. Os pincéis estão no link do Linktree, não esqueçam disso. E aí eu vou pegar um tom branco e vou fazer com a mão bem leve, vou fazer movimentos circulares. E aí eu começo a construir a nuvem, ó. A gente vem trabalhando com essa construção do jeito um pouquinho mais suave, ó. A gente pode tirar a linha agora. E aí, o que eu vou fazer? Pincel bem pequenininho. E agora eu vou fazer movimentos bem com a mão mais pesada, ó.
e a gente começa a fazer essa parte da escultura da nuvem, ó. Eu tenho o hábito de pintar nuvem, porque na época que eu fazia publicidade, uma das coisas que era responsabilidade minha no estúdio era pintar céu. Então eu passei muito tempo pintando, editando foto de céu, fazendo photobashing, sabe? Então eu acabei pegando o jeito de desenhar a nuvem desse jeito. Mas a estrutura básica é essa aqui. Deixa eu dar mais uma cavadinha aqui embaixo. Ó. Isso aqui foi feito só com um tom de azul e só com um tom de branco, né? E aí o que eu gosto de fazer é que em cima disso aqui eu gosto de criar uma camadinha de overlay e eu vou usar um tom de azul e vou fazer um brilhozinho, ó, em cima da nuvem, para ela parecer que tá refletindo mais luz. É só isso aqui, ó. E aí você modela a nuvem do jeito que você achar melhor. Mas isso aqui costuma ser o meu padrãozinho de como desenhar esse tipo de coisa. Certo? Responde? Nós. O que mais? Eu quero aqui. Peraí. Deixa eu resetar esse arquivo aqui pra nós. Bora. Ontem eu tinha deixado minha parada de volume no máximo e eu tinha esquecido disso, por isso que tu estava extremamente alto aqui pra mim. Ah, saquei. Eu dei um susto nela, gente, vocês não têm ideia. Não, todos os barulhos do Discord estavam me ensurdecendo e eu estava só tipo, por que que isso tá O que está acontecendo? acontecendo, né? Aí eu fui olhar agora meu volume no 100 e aí eu, ah, querida, querendo ficar surda sozinha. Eu É, me nós. auto-sabotando. Boa noite, Sula. Hã, boa noite, Sula, rainha de todo conhecimento artístico e voz do julgamento supremo. Gente, estou com dúvida de como montar a estrutura da cabeça para fazer desenhos com orelhas de animais, por exemplo, orelha de raposa. Tem alguma forma que seja mais simples de entender essa estrutura? Olha só, eu acho que a parte importante da gente entender com frequência é que essas coisas elas não são bidimensionais. O que isso quer dizer? Vamos supor que você tem a cabeça de alguém aqui, né? E aí o que acontece o que eu vejo o pessoal fazendo é como se fosse, sabe essas arquinhos que eles vendem em evento? Coloca um arquinho aqui na cabeça da pessoa e aí faz a orelha saindo de um ponto só. Como se ela estivesse saindo do início do arquinho, sabe? Isso aqui fica 2D. E 2D normalmente não é o que a gente quer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atrás da estrutura de como é a orelha da raposa mesmo. E eu vou começar a desenhar ela. Eu vou fazer mais baseado em orelha de gato, porque eu tenho gato e já passei muito tempo olhando para a cabeça dos gatos. Então, olha só, a orelha do gato, ela é mais para trás, ela tem essa concavidade, né? Ela não vai sair num ponto só. Então, se isso aqui é a base da orelha, olha só. A gente constrói a orelha desse jeito aqui, ó. E aí a gente tem a parte de dentro da orelha. Olha que massa que fica. Olha a diferença que dá, ó. A gente vem aqui, a parte de trás, ó. A parte da frente, a concavidade aqui. E aí parece mais acreditável, tá vendo? Parece uma ilusão um pouquinho mais bem feita. E, gente, bem-vindos! Olha só. Então, o que eu me preocupo muito é com essa coisa do como fazer a orelha não parecer plana. A gente quer, no máximo possível, evitar essa coisa do 2D. A gente quer puxar o máximo do 3D possível. E para puxar o 3D, a gente precisa começar a entender como é que esse objeto funciona em mais de uma dimensão. Então, se a gente pegar essa cabeça aqui e a gente desenhá-la de lado, a gente vir aqui e desenhá-la de lado, a orelha não é isso aqui, né? Ela vai ficar bem mais profunda do que isso, ó. Ela vai vir aqui e a gente vai fazer ela aqui atrás, ó. E aí, quando a gente for mudando de ângulo, a gente quer que essa profundidade se traduza para os outros ângulos também. Faz sentido? Então, é usar essa parte da estrutura, é usar essa parte da onde que está a base para a gente desenhar isso aqui de uma forma que ele pareça tridimensional, sempre. Faz sentido?
isso aqui vai te ajudar a entender como você encaixa essas orelhas de forma que elas vão ficar um pouquinho mais, de novo, acreditáveis, né? Mesma coisa se você for fazer uma orelha de elfo, é a mesma coisa aqui. Eu super recomendo nunca só puxar a pontinha. Puxar a pontinha da orelha funciona, mas se você conseguir entender que a orelha tem indas e vindas e que ela tem concavidades e tem partes mais profundas, a orelha fica mais acreditável. Ó. A gente consegue fazer uma estrutura um pouquinho melhor. Então é a mesma coisa, sacou? Faz sentido? Bora, o que mais? Sula, você acha que Procreate Dreams vale a pena pelo valor? Acha que funciona bem pra animar? Tô pensando em... Eu não mexo muito com animação, tá? Mas eu vi o pessoal da animação fazendo miséria com esse Procreate Dreams. Por ser um programa de uma compra única, eu ficaria um pouquinho menos em dúvida de comprar e faria o investimento logo, sabe? Ele não é uma mensalidade, ele não é uma coisa que você vai precisar ficar pagando várias vezes. Para mim é muito mais fácil comprar uma coisa que é um pagamento único, sabe? Então, você tá afim de arriscar, tá com a grana, vai fundo, sabe? É até bom para dar apoio para a empresa, porque eles precisam desse apoio também, sabe? Mas eu mesmo não usei o programa, então eu não sei te dizer quanto que vale a pena, tá? Apesar do que eu comprei. Eu não usei ainda, mas ele tá comprado. Tem que ver o pessoal que faz animação mesmo. Boa noite, Sula. Qual é a diferença entre saturação e vibração? Vi um short de um gringo explicando, mas acho que não consegui entender muito bem. Ah, putz, eu acho que essa pergunta não é. Eu não conheço por vibração. Eu conheço por saturação, né? E croma. Eu vi. ahn, eu vi esse short dele explicando também. E eu também não sei se eu entendi 100%. É, eu teria que rever para ter certeza do que é, sabe? Mas eu lembro, por exemplo, que você tem o pico de saturação da cor, e aí você baixa aqui e a gente tem, à medida que a gente vai descendo o triângulo, né? A gente mantinha o chroma, mas diminuía a saturação. Eu realmente não lembro. Deixa eu procurar esse short de novo. Se alguém tiver, me manda o link pelo Twitter, que eu dou uma olhada e repasso ele pra vocês, porque eu também não lembro. Eu queria entender essa diferença. Como eu sou artista digital, o chroma, né, a vibração, ele é um conceito que faz mais sentido na tinta. E como eu sou artista digital, fica um pouco abstrato pra mim, sabe? Então, se vocês tiverem o link desse vídeo, basta ele pra mim que eu tento assistir de novo e tento explicar aqui pra vocês. Lembrando que não adianta vocês tentarem postar no chat aqui, porque No só Twitter. mod pode mandar. Exato, no Twitter ou no servidor pra mim, por favor. Que mais? Bora lá. Tô avisando o Ganso pra fazer um corte da orelha. Ah, Me tá. pediram. Sula, boa noite. Aí vocês estão que estão, peraí. Boa noite, deusa das artes, e boa noite, vosso superior. Por favor, nos passe conhecimento nessa linda noite de quinta-feira. A pergunta de hoje é: o que fazer quando você está em estímulo para desenhar, mas não quer perder o foco e quer continuar a melhorar cada vez mais? Sem estímulo pra desenhar, né? Olha só. Existe uma coisa, existe uma conversa séria que a gente precisa ter, que é o seguinte, ó. A gente não pode depender de inspiração para trabalhar. Parte do macete é a gente aprender a fazer isso aqui na base da disciplina. Quando eu recebo um trabalho de cliente, eu não espero a inspiração pro trabalho, para eu começar o trabalho, sabe? Tem prazo de entrega, tem coisas que eu preciso fazer antes do trabalho. Tem prazo de entrega, tem coisas que eu preciso fazer antes desse surto de inspiração acontecer. Então a gente não pode trabalhar dependendo de inspiração, saca? Uma das lições importantes que a gente tem quando a gente começa a trabalhar com isso é que desenho é disciplina, trabalho é disciplina. A gente não precisa ficar dependente de fatores aleatórios para a gente trabalhar. Claro que de vez em quando a gente vai ter problemas, a gente vai ter problema de saúde,
a gente vai ter problemas pessoais que impedem a gente de trabalhar. Mas a gente não pode colocar a falta de inspiração como um desses. Sacou? Então, o seguinte, o que eu recomendo é, você quer aprender a desenhar? Quando você não tiver 100% inspirado, faz um estudo que não necessariamente precisa de input criativo. Não necessariamente precisa que você seja artistão no dia. Os estudos de criação, para mim, sempre foram mais penosos para fazer do que os estudos de cópia, por exemplo. Então, toda vez que eu não tava me sentindo muito artista. Gente, boas-vindas! Toda vez que eu não tava me sentindo muito artista, o que eu fazia? Eu vinha fazer estudo de cópia. Eu fazia esses estudos na base da disciplina. Eu tinha que desenhar todo dia. Faça chuva, faça sol, eu tinha que desenhar. Então, no dia que eu tava me sentindo mais pra baixo, que eu não tava me sentindo super criativa, eu fazia os estudos de cópia. Eu fazia os estudos que pra mim eram mais fáceis de fazer e que eu precisava fazer do mesmo jeito. E aí, a partir do momento que eu tava me sentindo melhor, tava me sentindo mais animada, eu arriscava fazer os estudos mais complicados. Fazer os estudos de anatomia, fazer os estudos de perspectiva, sabe? Que aí tinha mais chance desses estudos darem certo. Mas eu nunca abria mão de desenhar. Faça chuva, faça sol, eu tava desenhando. E essa disciplina me ensinou como é que eu ia lidar com o trabalho depois, sabe? Me ajudou demais nessa coisa do eu preciso sentar para desenhar agora porque eu tenho um trabalho para entregar, sacou? Então não dependa de inspiração, não dependa de estar no clima para desenhar. A gente não pode depender disso. A gente faz isso porque é o nosso trabalho. E a partir do momento que é o nosso trabalho, a gente faz isso gostando ou não. O pessoal que trabalha com venda pode não estar no clima para atender cliente, mas tem que ir lá e tem que sorrir, tem que tratar bem do mesmo jeito, sacou? É a mesma coisa quando a gente tá trabalhando com desenho. Não tem essa de estar no clima para desenhar, não. A gente precisa só sentar e fazer. A gente ainda tem a vantagem que a gente pode escolher quais estudos a gente quer fazer dependendo do dia. Só isso já é uma vantagem gigante. Então use isso a seu favor e bora desenhar. Bora não depender dessas coisas. DLDR, bora desenhar. Bora desenhar. Sula, espero que esteja tudo bem. Minha pergunta é a respeito de concept art. Sempre que eu tento fazer vários conceitos de design de personagem, ou eu me apego muito ao primeiro conceito que faço, ou perco o ânimo para criar outros. Tem alguma dica para evitar isso? Você provavelmente está trabalhando nos seus próprios conceitos, né? Quando a gente está trabalhando nos próprios conceitos, a gente tem uma visão muito clara de o que a gente quer. Então fica um pouco mais difícil da gente fazer as explorações para a gente chegar num resultado interessante. Sabe o que eu recomendo? Pode parecer um pouquinho contra-intuitivo, mas eu acho que vai fazer sentido a partir do momento que você tentar fazer. Pega um daqueles geradores de ideia para personagem e começa a trabalhar naqueles conceitos. Porque aí você está trabalhando numa ideia que você não está apegada nela. Você está trabalhando numa ideia como se um cliente estivesse te passando alguma coisa. Sabe aqueles sites que geram prompt de personagem? Esses mesmo, sabe? E aí você tenta fazer esses personagens. Você vai ver o tanto que é mais fácil você ir para segundas e terceiras opções a partir do momento que você não está apegada no conceito do personagem original. É quando você já não tem a ideia trabalhada na sua cabeça. Saca? Vai ajudar um bocado. Dá uma experimentada e me diz o que acontece. Que eu acho que vai ajudar, sabe? De verdade. Fazer as nossas coisas é muito mais fácil da gente saber quando dá o clique, sabe? Quando a gente olha pro negócio e fala, era isso que eu tava procurando. Mas quando a gente tá trabalhando pras coisas dos outros, esse clique é muito menos sensível, sabe? Ele é muito mais abstrato. Você não é a pessoa que encomendou para saber se o negócio está funcionando ou não. Então você precisa chegar em 3, 4 ideias muito boas para apresentar para o cliente. E isso ajuda bastante. Eu fiz essa sombra muito maior do que eu devia, né? Deixa eu consertar isso aqui. Eu nem acredito que tu tá conseguindo pintar ela. Estamos fazendo progresso. Bora. Sula, boa noite. Minha mesa chega amanhã. Nunca tive Yay! contato, mas já peguei a dica de substituir o mouse no início. Mas relacionado aos estudos, o que você indica para começar? Tenho medo de começar uma arte e não saber exatamente por onde. Começa simples, tá?
Acho que a principal dica é essa. Não tenta começar para uma ilustração complexa. Começa com alguma coisa mais simples mesmo. Eu gosto muito de começar com estudinhos de observação. Parece bobagem, mas vai pintar uma maçã, vai pintar um copo de vidro, vai pintar alguma coisa simples que dá para você fazer de uma vez só, sabe? Isso vai te ajudar a não criar a frustração, não ter a frustração de tentar pegar uma peça super complexa e não conseguir terminar ela de cara. Então, eu começaria com os objetos simples. Uma vez que os objetos simples estiverem funcionando, eu passaria para rosto. E aí a gente pode começar a fazer personagem de corpo inteiro, personagem com objeto, um personagem sentado na cadeira, e a gente vai aumentando a complexidade da peça aos poucos. Eu acho que vai ajudar, principalmente nesse momento de transição, de acostumar com a ferramenta, sabe? Uhum. Esse seria meu plano hoje em dia. É, Quando eu já comecei direto no personagem e me quebrei muito por causa disso, sabe? Mas olhando pra trás, eu teria começado com as coisas mais simples mesmo. Eu acho que eu teria tido uma sensação muito mais. Eu teria tido ah, uma experiência muito mais suave se eu tivesse começado com os itens mais simples do que começar direto com o personagem. Pode não ser as pinturas mais empolgantes, mas vai te dar a sensação de dever cumprido do mesmo jeito e você vai começar a se acostumar com a ferramenta. Faz sentido? Então começa simples e vai construindo a partir daí. Eu acho que também é um jeito legal pra não se frustrar tanto. Sim, Porque eu acho muito mais frustrante não conseguir fazer uma ideia que tá na minha cabeça do que não acertar um estudo de primeira. exato. Com certeza. Não acertar a ideia que tá na cabeça vem com um monte de coisa junto, né? Ah, eu não sou bom o suficiente. Ah, eu nunca vou acertar. Ah, não vou. Se eu errar o desenho da maçã, fica muito mais claro o que que você errou o desenho da maçã, sacou? É muito mais fácil de você entender o que que não tá dando certo. E aí fica bem mais fácil de você consertar isso, sabe? Então eu super recomendo começar com os estudinhos mais simples. Vai te ajudar nessa transição. Boa noite, Sula. Tenho dificuldade em fazer dobras de tecido, principalmente em saias. Como posso fazer para as minhas saias não ficarem estranhas? É, Esse é o básico. Use referência. Use bastante referência. O lance das saias é o seguinte, ó. Tem alguns tipos de saias diferentes. Mas o grande lance é que elas estão em cima de uma superfície que a gente vai simplificar como um cilindrão, né? Tem um quadril aqui embaixo, né? E esse quadril a gente pode encarar ele como se ele fosse um grande cilindro, um cilindro mais achatado, né? Então, uma das dificuldades que a gente tem é na hora de fazer as dobras, não fazer as dobras todas simétricas. Exceto que você esteja fazendo uma saia plissada, sabe? Essas dobras, à medida que elas vão circulando o quadril, vai ficar mais fino, vai ficar mais grosso, ó. E a perspectiva também tem uma mão nisso aqui, ó. Então, levar em consideração a superfície onde a saia está em cima, levar em consideração o movimento que o personagem está fazendo, levar em consideração o tipo de dobra de tecido que você está fazendo. Ó, a gente está em cima da mesma superfície, o mesmo cilindro achatado, e agora a gente vai fazer uma saia um pouquinho mais lambada. Um pouquinho mais solta, ó. E mesmo assim, as dobras que estão mais do lado, elas ficam mais juntinhas, as dobras que estão mais na frente, elas ficam mais, ó, mais abertas, e a gente consegue ir construindo esse efeito do tecido, ó, mais soltinho, mais interessante. Olha só, à medida que a gente vai chegando nessa região da saia, né? Ó, as distâncias entre as dobras vão diminuindo, ó. Tá vendo? Isso aqui ajuda, mesma coisa aqui desse lado. Isso aqui ajuda na sensação de que a gente tá fazendo essa curva no quadril, sacou? Mas use referência. Não tenta desenhar tecido sem referência quando você está aprendendo a desenhar. Até você aprender a engambelar e fazer parecer um tecido, vai demorar um pouco, vai precisar desenhar bastante. Uma das formas de praticar desenhar tecido sem ficar muito doloroso é fazer gesto com gente vestida,
Não só fazer o gesto de gente pelada, mas fazer o gesto com gente vestida. Que começar a fazer esse gesto do desenho, o gesto do tecido, vai ajudar bastante a você a começar a entender como simplificar o desenho para ele parecer acreditável. Certo? Nós. Sula, como sair da fadiga depois de sair de um projeto grande? Sinto que eles me esgotam por muito tempo e acabo atrasando todos os outros trabalhos. Essa é aquela pergunta do tipo, quando você descobrir, me conta também, porque eu também capoto total. Eu queria muito ter um pouquinho mais de resiliência para conseguir continuar praticando depois de sair dos projetos grandes. Mas eu não tenho essa resiliência toda. Eu sempre preciso de 2, 3 dias de folga antes de voltar a produzir, sabe? Então, eu não tenho a resposta para essa em especial. Apesar do que, todos os meus amigos, minha terapeuta, minha psiquiatra, todos eles falam que descansar é importante. Então, talvez tirar uns diazinhos de folga depois que a gente termina um trabalho grande não seja o pecado capital que a gente imagina que é, que a gente faz parecer que é internamente. Descansar não é uma coisa ruim, sabe? Existe uma linha e ela não é tão abstrata assim, que é aquela coisa do quando que a gente está descansando e quando que a gente está procrastinando, sabe? Você sabe quando você está procrastinando. Então, dá um tempinho para você descansar. Não é uma coisa ruim, não. E aí depois a gente volta a produzir. Mas quando você terminar um projeto grande, dá um tempinho para descansar, que vale a pena, sabe? Não se martirize, não. Eu gostaria muito de ser uma impressora, mas até a impressora engasga com papel e se recusa a imprimir de tempos em tempos, entendeu? Então acho que a gente podia aprender com elas um pouquinho. Pelo amor de Deus. Oi, Sula. Comecei a fazer pinturas em acrílico, mas não sei nada sobre pintura com tinta acrílica. Não estou. Então estou testando coisas e vendo o que acontece. Tem Legal. algum canal, livro ou aula sobre pintura com acrílica para me indicar? Sim, tenho. Pera aí. Tem um canal de um cara que manda muito bem em acrílica chamado Will Camp. Eu vou botar o canal dele na tela. Ele tem Will Camp Art School. Esse carinha aqui mesmo. Aham. Esse cara, o canal dele é todo baseado. Esse canal aqui, ó. Ele é todo baseado em acrílico. E, cara, muito legal o conteúdo dele, muito legal mesmo, sabe? Ele ensina desde o basicão da pintura com acrílico até fazer a pintura completa, sabe? Então, dá uma olhadinha nesse canal, Will Camp Art School, que ele é muito bom. Vocês vão curtir. Mas sempre que eu penso em acrílico, ele é o primeiro cara que me vem à cabeça, sabe? E boa sorte. Acrílico é massa pra cacete. Massa pra caralho. Vocês estão muito, muito, muito engraçados hoje. Deusa das artes, esperança dos aprendizes de desenho. Boa noite. Queria saber se você tem alguma dica para produção de OCs novas. Tô tendo dificuldade mesmo depois de ter feito uma pasta de como eu quero que o personagem seja, personalidade, aparência, etc. Mas tô tendo um medo de tela, tô tendo um medo de tela branca e então não consigo desenhar meus OCs. Obrigada, rainha barra deusa barra mãe da nação dos desenhos. Pelo amor de Deus, vocês hoje. Gente, é só a Sula, prometo. Olha só. Eu tava falando mais cedo que é mais fácil a gente acertar o OC porque a gente tem uma noção interna, né, do que a gente quer. Eu acho que existe um outro paradoxo aí também. Por mais que a gente saiba o que a gente quer, e quando a gente consegue produzir, é muito fácil a gente falar, tá, é isso, e aí fica difícil de experimentar outras opções. Eu acho que existe o outro lado dessa moeda, que é essa paralisia, essa coisa do tipo, tem que ficar muito perfeito. E eu não vou conseguir fazer tão perfeito quanto tá na minha cabeça. E esse lance de não conseguir ficar tão perfeito quanto tá na minha cabeça paralisa a gente, sabe? Então, olha só, não sei se isso aqui vai funcionar pra todo mundo. Mas, como é que eu fiz pros meus personagens? Eu comecei a pensar que, tipo, isso aqui é só a primeira versão? Se precisar, eu faço outras. Essa é a versão 2024 do personagem. Quando eu chegar em 2025 e essa versão não servir mais, eu vou fazer outra versão, sabe?
Eu não preciso me preocupar em acertar ou em ser perfeito ou em ser a versão final. Eu vou simplesmente produzir a versão que parece adequada para esse ano. E aí, quando eu precisar revisar, eu reviso, sabe? Isso me tira um montão de responsabilidade dos ombros de ficar perfeito a primeira vez, de fazer a versão definitiva de um personagem, sabe? De fazer essa coisa do. Quando eu terminar isso aqui, acabou, o personagem está pronto e eu nunca mais vou poder mexer nele. Não, não é isso não, sabe? A gente pode mexer, a gente pode revisar tudo. E, em verdade, a gente costuma fazer esse tipo de coisa. A gente costuma revisar bastante os personagens, sabe? Então, tenta tirar um pouquinho dessa responsabilidade do tentar fazer perfeito a primeira vez. Imagina que é só a primeira versão, vamos ver como é que vai ficar e ver se isso ajuda, sabe? Porque eu acho que um pouco é essa coisa de tentar ficar perfeito logo de cara. Certo? Boa noite, Sula. Eu não sei se tu vai saber. Bom, tá. Onde estudar tipografia? Sempre que preciso usar fonte nos desenhos, eles ficam um horror. Tem alguma técnica para tipografia em desenhos? Oh, meu Deus. Olha só, essa pergunta aí tem uma faculdade sobre isso, chama design gráfico. Eu não sei se eu vou saber te responder essa, porque faz muito tempo que eu não mexo com a parte de design. O que eu faço, que é sempre a solução mais fácil, eu pergunto pro amigo designer: estou fazendo merda, me ajuda? E aí eles me ajudam. Mas essa aí, eu sei que tem livros sobre isso, mas eu não vou saber te indicar de cabeça quais são. Mas tem uns livros sobre tipografia que são muito bons, sobre essas regrinhas tipográficas mesmo. Mas isso vale mais a pena perguntar pro pessoal do design. Essa aí eu vou ficar te devendo. Essa aí eu fugi da faculdade. Eu acho que uma boa é dar uma olhada em webcomic coreana, porque elas usam tipografia muito bem, tipo em letreiro Ah, e sound legal. effect, coisa assim. Eu acho muito, muito bem usado. E aí eu vou ser muito da ilegalidade, mas eu acho que as pessoas do Scan também fazem uma reprodução muito boa, melhor do que a original às vezes. Mas Ô, aí eu louco. estou sendo absolutamente fora da lei. Eu nunca disse nada, vocês não ouviram nada. Sula, como fazer um personagem sorrindo sem que pareça um senhor de 80 anos? Olha, pergunta difícil, pergunta complicada. Eu acabei de. Eu acabei de escapar disso porque eu tinha várias fotos da Rebeca Andrade sorrindo e eu, tipo, não quero lidar com isso hoje. Não estou com cabeça para lidar com gente sorrindo hoje. Então eu peguei uma foto com um pouquinho mais épica, sabe? Mas, olha só. Deixa eu te indicar uma pessoa. Quem vai te ensinar a fazer isso, essa parte de expressão muito bem, é o pessoal que trabalha com caricatura. Deixa eu ver se eu consigo achar esse cara aqui, ó. Tem um canal, tem um perfil de arte no Twitter chamado Thiago Bertoni. Esse cara aqui, ó. E deixa eu botar isso aqui maior, peraí. Isso. Esse cara. E ele trabalha com expressão muito bem. Ele trabalha com expressão e caricatura muito bem. Então, deixa eu recomendar para vocês, literalmente, vai lá e faz essa pergunta pro Bertone. Ele vai ter uma resposta muito melhor do que eu e ele faz as threadzinhas com resposta, sabe? Ele responde pergunta do pessoal no Twitter também. Então faz essa pergunta para ele que ele vai responder isso muito melhor do que eu. Certo? Ele Ele é vai fantástico. dizer, pergunta pra Sula, ela vai responder muito melhor que eu. Que nem quando a Já gente pede pode, coisa pra pai e pra mãe, sabe? Vê já com seu pode avisar pai, que fui eu que mandei. vê com seu pai, vê com a sua mãe, vê com seu pai. Sula, como fazer textura na medida certa? Sinto que ou elas ficam gritantes ou ficam um ruído no desenho ou nem aparece nada. Certo. Olha só. Algumas considerações quando a gente vai fazer textura. A primeira delas é o seguinte: a imagem vai ser reduzida. Se a imagem vai ser reduzida, por exemplo, você vai postar lá na internet depois. Eu estou trabalhando com essa imagem aqui. Essa imagem ela tem 3.000 por 3.500. Quando eu vou postar lá na internet, eu vou postar ela provavelmente desse tamanho. Então, eu preciso que a textura apareça desse tamanho. Eu preciso que a textura apareça com a imagem metade do tamanho que ela tem. Isso é importante de você testar
antes de você começar a pintar a textura. Se você tá fazendo uma textura que some quando você dá zoom out, provavelmente a sua textura não tá funcionando bem. Usa um grão maior na textura. Vai ajudar, tá? Segunda coisa. Essa pergunta de quando e como colocar a intensidade da textura, ela é parte do problema de composição. Isso depende de como você quer que essa imagem aconteça. Depende de como você quer que a imagem seja renderizada. Sacou? Não existe uma resposta só. Tem vários jeitos de você trabalhar com textura que vão dar um resultado bom. Um dos caras que trabalha com textura, que eu gosto muito do trabalho dele, é um artista chamado Jeremy Mann. Esse senhor aqui, ó. Esse cara. Ele trabalha com textura muito, muito bem. Sabe? Ele trabalha com essa parte. Ele pinta umas cidades, ele pinta. Olha o trabalho de textura, olha que fantástico. É quase uma pintura abstrata, mas você vê uma cidade de noite. Sabe? E eu acho esse trabalho de textura dele absolutamente fantástico. E aí é uma questão de como que você quer utilizar essa textura. Essa textura provavelmente está muito ruidosa se você quisesse fazer um background para um personagem de anime, por exemplo. Ele ia começar a brigar, você teria que diminuir um pouco o ruído dessa textura. Então, essa pergunta que você está me fazendo, ela é um problema de composição. Como que você quer que essa textura aconteça no seu trabalho? E aí você começa a compor a sua imagem de forma que a textura enalteça o que você está fazendo e que ela não brigue com o seu foco principal, sabe? O Jeremy, em especial, olha só, ele faz isso aqui. Peraí, eu quero achar uma pintura específica dele, peraí. Essa aqui, ó. Olha que pintura linda. Eu adoro esse gatinho aqui, acho fantástico. Ele faz essa brincadeira de que a imagem inteira é ruidosa e aí ele faz esse ponto de descanso onde está o personagem. E aí o personagem é bem liso. E aí faz esse contraste maravilhoso com a textura. Tá vendo? Então, isso aqui é o problema de composição que a gente está comentando. Pensa na imagem como um todo e começa a pensar na sua textura como uma coisa de composição e não uma coisa local, uma coisa isolada, sabe? Que vai fazer muito mais sentido quando que você aplica a textura e quando que você deixa a textura de fora. Faz um pouco mais de sentido? É um problema de composição, então você leva em consideração a imagem inteira, não só um pedacinho da imagem. Nós. O que mais? Boa noite, Sula. Sombrear e fazer luz usando o modo de camada ou fazer escolhendo a cor da luz, da sombra e da luz direto sem modo nenhum? Qual a diferença dos dois e em que situação se aplicam? Amo suas lives. Oxe, obrigado. Olha só, a diferença dos dois é que o modo de camada é um pouco mais automático, mas ele tira você o controle da escolha de cor. O que eu recomendo pra você é você pega uma imagem e tenta descobrir como aquela imagem foi feita. Se ela foi feita escolhendo as cores ou se ela foi feita com modo de camada. E aí vai ficar muito mais fácil de você entender como que você usa cada um dos jeitos. Eu vejo muito a coisa do modo de camada. Uma das formas que eu vejo muito modo de camada ser usada para cor é para cor chapada. Pessoal que faz cor de quadrinhos, por exemplo. Eles fazem as cores locais e aí vem com um layer de sombra num roxinho, por exemplo, e coloca aquela sombra roxeada em cima de tudo. E fica fantástico, sabe? No pessoal que faz, a gente que faz a Hearthstone, por exemplo, a gente usa muito overlay e hard light para aumentar a saturação das coisas. Então a gente faz um controle mais fino de controle de saturação usando o modo de camada. A gente não necessariamente consegue pintar tão saturado, porque a forma como o software mistura cor tende as coisas para o acinzentado. Então a gente compensa essa falta de saturação usando o modo de camada. Sacou? Então, o que eu recomendo para você é fazer a pesquisa do modo inverso. Pega uma imagem que você curte e tenta descobrir como ela foi feita. Que eu acho que você vai ter um sucesso maior em entender como e quando você usa cada um desses modos de camada. Vai fazer um pouquinho mais de sentido quando você vê o resultado, e aí vai começar a entender como que a gente usa as camadas para aquele resultado específico. Muito do que a gente faz em arte, eu considero engenharia reversa. A gente pega uma imagem que a gente curte e a gente tenta descobrir como o artista fez aquilo
fazendo engenharia reversa, sabe? Tentando entender que, tipo, olha, se eu pegar isso aqui e eu botar um layer nesse modo, com essa cor, vai dar um efeito parecido. Então eu consigo usar o efeito desse jeito. Se eu não conseguir fazer, eu posso escolher a cor direta. E aí, qual a lógica da escolha de cor? Ah, todas as sombras são mais saturadas, todas as sombras são mais quentes, todas as sombras são mais frias. Você vai começar a entender o padrão de escolha de cor que vai te dar aquele resultado, sacou? Então, não existe um método que é superior ao outro, não existe uma regra fixa para quando você usa um ou outro. Mas eu recomendo você pegar uma imagem que você gostou do resultado, que você queira entender como é que ela funciona e tentar descobrir como aquela imagem foi feita, que vai fazer muito mais sentido quando que você faz essas escolhas de modo de camada, de quando que você escolhe cor, esse tipo de coisa. Faz sentido? Nós. Boa noite, Sula. E vós? Eu diria que estou na etapa entre o básico e o intermediário. Pensando se tento entrar no curso de mídias digitais que eu realmente quero, ou fico só estudando e procurando frila, Jesus. Estou burnoutado do mundo acadêmico e sem nenhuma grana. Ô, bebê. E ó, essa é muito mais conselho de vida do que conselho de arte, né? Essa é difícil de responder. Existem vantagens. Essa aqui eu vou responder mais tiazona do que artista, tá? Mas existem vantagens de você ter um terceiro grau completo. Eu tenho coisas que eu me arrependo de não ter terminado faculdade. Tem coisas que eu sinto falta, essa coisa de eu ter tido o terceiro grau completo e eu não tenho, sabe? Então é muito mais uma escolha se você vai querer ter o terceiro grau ou não. Saiba que tem vantagens e desvantagens. Começar a frilar super cedo não é exatamente uma vantagem. É só uma coisa, sabe? E assim que você começar a trabalhar, você vai entender do que eu tô falando. Não é garantia de próximos trabalhos, não é garantia de que você vai mais alto porque você começou mais cedo. Sabe? É só uma coisa. É literalmente só quando você começou a trabalhar, 2 anos antes ou 2 anos depois. Sabe? Então, se você tem interesses em responsabilidades sociais, comprar um apartamento, alugar coisa, sabe? Você ter o terceiro grau completo ajuda você a ser reconhecido como cidadão da sociedade. Então, a, a dúvida que você está tendo é um pouquinho mais em relação a isso. Converse com as pessoas mais próximas na sua vida e tenta tomar uma decisão por aí. Que essa aí eu não tenho muito como ajudar além disso, não, sabe? Essa pergunta é complicada. Lembra que arte não precisa ser trabalho, pode ser hobby. A arte pode ser hobby. A gente não precisa trabalhar com isso para poder fazer arte. Boa noite, Sula. Como dar destaque para um personagem que tem cores claras, está num cenário claro, de dia, ao ar livre? Meu Deus. Não dá para escurecer o personagem. O que eu Tá. faço? Seguinte. A sua sombra não vai ser clara, tá? Apesar do personagem ser claro, por exemplo, se ele estiver usando uma roupa branca, a sombra do branco pode ficar bem escura, cinza 70%, sabe? Então, não tenha medo de escurecer a sua sombra. Sem medo mesmo, sabe? É, Vamos mostrar aqui o exemplo rapidinho. A gente tem a nossa amiga esfera aqui, ó. Lembra que isso aqui é uma esfera branca. E a gente tá com essa esfera branca. Deixa eu pegar meu pincel duro aqui. Ó, a gente tem a cor branca da esfera. Ó, a cor da esfera. E a cor da sombra é essa aqui, ó. Isso é a sombra do branco. Isso aqui não é um exagero. Isso aqui é literalmente a sombra do branco, ó. Ela é escura desse jeito. Deixa eu fazer aqui do lado para ficar bem óbvio, ó. Então, quando você tiver coisas na sombra, vai ficar super escuro, sem medo, tá? Segunda coisa, você tem como controlar a saturação das coisas. O seu personagem na frente pode ser mais saturado do que as coisas que estão atrás. Você pode deixar as coisas atrás mais monocromáticas. Você pode, por exemplo, realçar o amarelo na parte do personagem, porque ele está sendo iluminado pela cor do sol, e deixar todo o resto iluminado pela luz azul. Então, você fazendo esse quente e frio, você vai conseguir uma sensação de destaque do mesmo jeito. Então, quando você está travado nos valores, use os outros recursos para você. Peraí que eu quero achar um exemplo aqui para vocês.
para você poder fazer essa separação. Olha só. Olha só. Esse aqui é nosso amigo Tyler Jacobson. Essa aqui é uma pintura que eu uso de exemplo com uma certa frequência. Repara só como é que o fundo aqui é todo claro. Olha como é que ele consegue fazer a separação de céu, de cidade, de montanha, usando só saturação. É uma situação toda clara, essa cidade aqui no fundo. Mas ele consegue dar essa sensação de profundidade usando quente, frio e controle de saturação. Sacou? E aí você começa a pensar que aqui na frente, os goblins que estão aqui na frente, ó, os orcs que estão aqui na frente, eles são o oposto. Eles são todos muito escuros. Até o fogo é escuro. Ele pegou e botou esse fogo o mais escuro possível, sem fugir da escala de valores. Então ele aumenta a saturação. O fogo parece brilhante porque ele está saturado, mas ele é escuro. Comparado com esse efeito de magia de fogo que está aqui no centro, olha como é que esse fogo daqui da frente é muito mais escuro. Então, quando você não pode mexer nos valores, você mexe nas outras características da arte. E aí você consegue fazer contraste do mesmo jeito. Faz um pouquinho mais sentido? Então, essas duas coisas. Oi. Me passou na cabeça aquele exercício de paleta reduzida que tu fez. Acho que é Emma Sim! Watson. Boa. Deixa eu pegar ele aqui também, peraí. Acho que um é o Emma Watson e o outro é o DiCaprio, né? Isso. Ah, tá no meu site esses aqui direto. Uhum. Olha só, um dos estudos que eu fiz para entender como é que usava para entender como é que usava esses valores foi esse aqui, ó. Eu fiz esses retratos aqui em que eu tentei usar a menor quantidade possível de contraste e ainda aparecer uma imagem completa. Então, você vê como é que a gente consegue controlar. Olha só. Nada disso aqui tá com super contraste. Mas olha como é que parece uma peça completa do mesmo jeito. Sacou? Então, se você quiser fazer um exercício de paleta reduzida desse tipo, joga grande parte dos seus valores fora e tenta fazer a imagem parecer completa do mesmo jeito. Dá um exercício bem interessante. É pouquinho escuro mesmo, sabe? Faz a imagem toda no claro, que fica bem massa. Ó, a Emma Watson. Isso aqui é uma sessão de puxa-ferro artístico, fazer esse tipo de coisa. É legal pra caramba. Ah, eu tinha esquecido desses estudos, massa. Podia fazer eles de novo também. Tá na hora. Sula, como achar o seu estilo de desenho? Só pergunta complexa hoje, hein, galera? Só bola curva pra Sula. Olha só. Eu tenho alguns pensamentos sobre isso. E eles são um pouquinho conflitantes. Então eu vou deixar essa bomba com vocês. Vocês escolhem qual deles você prefere. Eu tenho a sensação que estilo é igual fazer caligrafia. Quando você aprende a escrever, todo mundo aprende a escrever fazendo caderninho de caligrafia, todo mundo escreve igual. À medida que você vai saindo da alfabetização e vai chegando no ensino médio, cada um escreve de um jeito diferente. As pessoas já pegaram vícios, as pessoas já pegaram macetes, e aí você desenvolveu a sua letra, sabe? E essa letra você nunca pensou exatamente em que vou fazer isso aqui é a minha letra. Você só escreve de um jeito que é confortável para você e faz sentido e você manteve escrevendo desse jeito e as pessoas reconhecem que foi você que escreveu porque é a sua letra, né? Então eu vejo o estilo acontecendo um pouquinho desse jeito. Você, à medida que você vai desenhando, você vai desenvolvendo macetes e jeitos de desenhar que vão ser característicos seus. E isso vai formar o seu estilo. No entanto, quando eu falava a respeito disso, teve uma amiga minha que ela falava que ela ficava com muito medo, porque, tipo, e se eu não gostar do estilo que aparecer? E se eu não gostar desse estilo que surgir, sabe? Eu não sei exatamente como responder isso até hoje. Porque eu acho que a gente tem. Por mais que eu descreva esse processo como um processo meio automático e meio. Ele é consequência de você desenhar, né? Ele não é um processo que você tem 100% de controle sobre ele. Mas ele também é um processo que você, à medida que você vai aprendendo a desenhar, você vai tendo cada vez mais controle sobre as coisas que você consegue colocar no papel. Então, ele também não é essa coisa imparável
Qual a palavra que eu quero usar aqui? Não é essa coisa inevitável, sabe? Como, tipo, o seu estilo Incontrolável, sei lá. incontrolável, exato. Ele não é essa coisa incontrolável que, apareceu o seu estilo e agora você tem que ficar com ele, porque agora ele é seu estilo. Não, sabe? Você consegue moldar e adaptar e você consegue ir ajustando essas coisas à medida que você começa a ficar mais consciente do que são essas escolhas de estilo, sabe? Do que são essas escolhas, esses macetes e esses atalhos que a gente começa a pegar que começam a fazer diferença no nosso trabalho. Sacou? Então, o jeito que você aprende, que é o jeito que seu estilo aparece é desenhando. À medida que você vai desenhando, você consegue ir moldando o estilo para uma coisa que você curta. Você vai começar a fazer mais sentido, num geral, essa coisa do onde que você faz cada coisa, onde que você faz cada decisão que você toma, no que ela influencia no resultado final, saca? E aí vai ficar um pouco mais fácil de você controlar o resultado do que você quer, como estilo, como resultado estético, sabe? No final, o que a gente tem aqui é uma jornada de controle. E esse lance da jornada de controle, ele vai vir a partir do momento que você conseguir fazer as coisas conscientemente. Sabe aquela coisa do quero fazer um rosto bonito? E aí você senta e se o rosto sai bonito ou não, ainda é um pouco de sorte? Isso significa que você ainda não tem 100% de controle do que você está fazendo. Então, à medida que você vai aprimorando, à medida que você vai conseguindo controlar melhor o resultado, vai ficar mais fácil de você controlar o seu estilo também. Faz sentido esse pensamento? Essa coisa é um pouco todo bagunçada ainda na minha cabeça, mas espero que tenha feito um pouquinho de sentido. Eu ainda preciso Hum. organizar melhor os pensamentos a respeito disso. Essa Uma pergunta é pessoa fez complicada. um comentário bom de tipo, será que o estilo não é composto dos nossos vícios, assim, das É, nossas limitações? eu acho que sim. Ele é que não é só das nossas limitações, mas é dos macetes que a gente curte. Eu acho que tem alguns atalhos que a gente se sente extremamente confortável usando, que a gente faz aquele atalho e a gente gosta do resultado, e isso acaba sendo incorporado no nosso estilo, sabe? E tem umas outras que são baseadas nas nossas limitações, sim, sabe? A gente sempre faz desse jeito e aí começa a aparecer nosso estilo. Porque eu aprendi a fazer nuvem, eu sempre faço nuvem daquele jeito. Parecem as nuvens da Sula, porque a Sula sempre faz nuvem do mesmo jeito. Sacou? Então, acho que é bem isso mesmo. Muito bom. O ovo da Sula. Essa história. Sula, eu ultimamente não sinto muito ânimo para desenhar. E eu não sei como recuperar. Era como se eu estivesse perdendo a paixão por arte. Como que eu faço para voltar a gostar de desenhar de novo? Eu não sei se essa é a resposta certa para essa pergunta, tá? Mas eu tenho um armário de arte ali atrás. E dentro desse armário de arte tem um adesivo que tá escrito assim, ó: Você não consegue servir de um bule que está vazio. Muitas vezes eu acho que essa sensação que a gente tem de que a gente está desestimulado, desinspirado, a gente tá vazio por dentro, é também um pouquinho de falta de consumir coisas que inspiram a gente, sabe? Eu acho que pegar coisas que você lê, que você assiste, que você vê, né, e dá aquela sensação de nossa, que foda, queria ter feito isso. Eu acho que isso ajuda a gente a desenhar mais do que a gente dá crédito. Eu tenho certeza que não é assim pra todo mundo, tá? Mas eu sempre fui uma pessoa muito estimulada por fanart, sabe? E pra fazer fanart, eu precisava desse momento do ai, que foda, saca? Que nem sempre vinha. Mas quando ele vinha forte. Ele vinha bem forte. E ele fazia muita diferença. E ele me inspirava pra cacete, sabe? Então eu não sei se o que você tá precisando não é um pouquinho desse sentimento. Então, sabe, vai assistir algumas coisas, vai ler algumas coisas, vai consumir coisas, vai botar coisa no seu bully para você poder servir, saca? É... Essas são as coisas que me inspiram. Que te inspira? Porque estar inspirado com certeza ajuda a gente a produzir. De novo, a gente tem o lance da disciplina que eu falei mais cedo, né? Não é só não é só estar inspirado, a gente precisa fazer um pouquinho pelo lado da disciplina também. Mas quando a gente tá 100% sem inspiração, é muito difícil de só continuar, sabe? Então eu super recomendo esse lance de ver se vale a pena consumir alguma coisa que vai te ajudar a inspirar, a fazer a coisa dar certo, sabe?
porque eu acho que tem chance que ajude, de verdade. Eu vou ler a última pergunta e aí vocês podem mandar a pergunta. Esperem eu terminar de ler. Obrigada. Sula, seu clipe de personagem com mais de um ponto de perspectiva me ajudou muito. Queria saber E como aí? estudar para fazer essa luz. Não, queria saber como estudar para usar a luz para desenhar e não o line art, como se fosse o formato 3D. E vocês estão mandando perguntas deixa eu terminar de ler. Enfim. É... Olha só. Eu acho que você tá. Eu não sei se eu entendi a pergunta direito. Mas eu acho que é sobre pintar sem linha, né? Uhum. Usando a luz como Isso. escultura, sei lá. Olha só. Quando a gente tá. Deixa eu ver se isso aqui faz sentido. Quando a gente tem a linha. Quando a gente tem quando a gente tem uma caixa torta. Quando a gente tem a linhazinha. O que que acontece? Se a gente vai preencher a área de cor aqui. A linha segura a. Ela segura os planos pra gente. Peraí, peraí. Aham, aham, aham. Ah, usando programa novo, hein? As linhas seguram. Então, o que acontece? Quando a gente desenha com linha e a gente tira a linha, parece que falta um pedaço. E o que falta um pedaço, na verdade, é que a gente precisa começar a vir aqui e começar a colocar um pouco mais de informação na pintura para fazer essa diferença. Olha só. Para fazer essa diferença que a gente tem. Olha um planinho a mais, olha a diferença que fez. Sacou? Então o que acontece é que quando a gente tira a linha, a gente normalmente está tirando o contraste da peça. Você precisa retrabalhar esse contraste de forma que esse contraste comece a fazer sentido novamente. Então, começa a colocar contraste na peça de novo. Aumenta os escuros, aumenta os planos, marca mais as bordas, sabe? Que vai ajudar nessa transição de como tirar a linha das coisas. A gente tem uma live inteira sobre pintando sem linha. Se você quiser dar uma olhadinha, eu super recomendo. Mas basicamente a ideia é essa aqui. Se você tirou o contraste tirando as linhas, coloca o contraste de volta com outros recursos. Nesse caso, aumentando quão escura a cor é ou quão clara a cor é. Sabe? Você começa a puxar mais o contraste nesses aspectos. Certo? Nós. Boa noite, Sula. Tô com duas dúvidas, na verdade. Uma é sobre. Peraí. Uma é sobre cores de desenho. Normalmente eu uso uma cor e ela própria mais escura ou mais clara para fazer luz e sombra. E Uhum. também tô querendo fazer um braço espectral ou espiritual. E tô bem perdido em como fazer. Desde já, obrigado. Perfeito. Olha só, a gente não recomenda só usar a cor mais escura ou mais clara para fazer sombra e luz, tá? A gente recomenda usar a cor mais fria ou mais quente. Se sua luz for fria, você coloca a sua sombra mais quente. Se sua luz for quente, você coloca a sua sombra mais fria. Como que isso funciona, tá? Aqui na rodinha de cor, deixa eu pegar meu círculo cromático aqui, rapidão. Aqui, aqui, aqui. Aqui. O que que acontece? Você tá sombreando uma área de laranja, né? Em vez de você só vir aqui e pegar o laranja mais escuro, nesse caso a gente tá não tá mais escuro, ele tá menos saturado. Em vez de só pegar o laranja mais escuro, você vai pegar a cor do lado, a cor vizinho, e vai pegá-la um pouquinho mais escura. E aí, na hora que você for fazer a luz, você vai no sentido contrário. Se a gente veio nessa direção, a luz você vai nessa direção aqui, ó. Isso é o lance de fazer a variação de quente e frio. Sacou? Por quê? Aqui, indo nessa direção, a gente tá indo em direção ao vermelho. Indo nessa direção, a gente tá indo em direção ao quente. Se a gente for na direção do azul, a gente tá indo na direção do frio. Então aqui a gente tem uma luz fria com a sombra quente. Isso aqui costuma dar uma riqueza de cor muito legal nas pinturas. Então, mais do que só escurecer e clarear, tenta variar a temperatura das cores. Tenta escolher elas nessas diagonais. Se você for fazer o contrário, se a gente tiver a luz quente, né, a gente vai pegar a luz e vai escolher aqui, e a gente vai pegar a sombra e vai escolher aqui. Sacou?
Então, uma direção a gente está fazendo quente, outra direção a gente está fazendo luz fria. É basicamente isso. Então, eu super recomendo que você comece a fazer essa variaçãozinha. Qual era a segunda parte da pergunta? Fazer um braço espectral. Fazer o braço espectral. Tá. Essa parte do como fazer coisas espectrais, eu super recomendo você olhar referência, olhar coisas que funcionam. Cadê esse aqui? Ah, quem eu estou lembrando agora que tem o braço espectral é a menina do Hades, o Hades 2, sabe? Ah, é verdade. Você vai achar umas artes muito legais de referência de como isso aqui funciona. Então, vamos dar uma olhadinha numa arte dela aqui? Olha só. Primeiro, você vê que a parte a parte da pele. Peraí, deixa eu pegar agora numa cor que aparece. A parte da pele tá sombreada. A parte do braço espectral não tá. Braço espectral, a gente vê as coisas que estão lá dentro. Então a gente vê os ossos dela. Isso é um efeito muito legal. E aí tem esse efeito de brilho em volta do braço todo, que ajuda na sensação do espectral. Então esse é um dos jeitos de fazer. Sabe, faz ele sem estar sombreado, faz ele com brilho. Outro jeito que eu gosto muito de fazer também é. Tá vendo que ela tem um contorninho leve? A gente pega a parte espectral e coloca um contorno claro. Também dá um efeito muito legal, ó. Aquela splash do Yasuo Spirit Blossom também. Ah, é verdade, né? Cadê? Essa aqui. Que Aham. ele tá tomando um chazinho. Ah, cadê a do. Eu não Esse sei é se o eu tenho essa Ione, salva. tá Esse é o errado, irmão Ione. errado. Eu sempre erro os dois. Irmão errado. Me perdoe eu errar os dois. Eu preciso fazer uma retratação oficial em relação a isso. Pera aí. Que eu sempre erro os dois. A Moni brigou muito comigo no evento agora, porque eu sempre erro os dois. Quer que eu te mande a ela? Quero, se você puder me mandar ajuda. Claro. Spirit Blossom. Esse aqui. Vou Ah, mandar no privado, peraí. Foi. Foi? Foi. Foi? Não, foi uma imagem de 5 centavos, peraí. Tô tentando. Ai, aqui é em HD, tá enorme essa coisa. Carrega, filho, vai. Você consegue. Tô tentando, tô me eu só esforçando. quero esse aqui. Consegui. Me dá, site. Peraí, eu consegui aqui. Eu Eu acho também que eu te mandei já. consegui. Aqui, obrigado. Aham. Aqui, ó, é o mesmo princípio que a gente estava olhando lá, mas com um contorno claro que eu estava comentando. Então, olha só, a gente faz a parte da sombra e luz, ela vai sumindo, ó. Ela vai minguando, a gente tem a sombra marcada aqui, a gente tem a sombra aí, ela vai sumindo, né? Então ele fica mais plano e a gente tem o contorninho claro para fazer a sensação do braço espectral e fica bem legal, sabe? Fica bem legal. Eu gosto muito dessa arte. Esse é o Yasuo, o outro é o Yone. E eu não posso mais confundir. O Yasuo é o cara que tem o ponytail. Eu amei o fake bingo. Fake bingo. É nóis. Não, show, mas é um excelente exemplo. Mas, o que eu queria falar, pra encerrar esse aqui, tentem pegar e fazer tipo uma lista de tipo, olha só, sem sombra, contorno claro, glow em volta. E aí observou uma listinha? Segue a listinha e vê o que acontece. Que vocês vão ver que isso aqui tem um resultado melhor do que o esperado. É show de bola. Testa os trem, usa o tutorial de coisas que brilham da Sula. É esse aí. Perguntaram se tu era horda, eu disse que sim. Perguntaram o que era a horda. Eu que é a horda? É coisa de nerd de WoW, gente. Fiquem tranquilos. Boa noite, Sula. Tem alguma dica de anatomia para joelho, cotovelo e coisas tipo junta do dedo? Eu acho muito difícil e não clica como se desenha. Meu Deus. Esse aí eu vou ficar devendo. Esse eu realmente não tenho. Joelho, pra mim, é uma perdição. Eu sempre tenho que achar referência, porque eu sempre erro a droga do joelho. Eu nunca sei se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é rombudinho, ou se ele é redondinho, ou ele só sai. Inferno. Odeio. Sempre uso referência. É,
Podemos fazer uns estudos de anatomia aqui em que a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas de cabeça, assim, eu não vou ter nenhuma dica em especial, não. Sabe? Então, vou ficar devendo essa. Mas, a dica do use referência vale, sabe? Não tenha medo de usar referência. Nós. Ah, Obrigado pelo sub. Su, Oi. boa noite, deusa mãe das artes e da ilustração. Boa noite, maravilhosa voz da consciência, que não é bot. Tenho dificuldade em fazer profundidade. Quando são caixas e formas simples, até consigo, mas não quando é com profundidade em rostos. Como posso fazer para meus desenhos não parecerem planos? Não acho que o problema seja a profundidade, mas acho que seja sobre luz e sombra. Tá, tá. Olha só. Deixa eu ver. Se o problema é luz e sombra, provavelmente, olha só. Vê se isso aqui faz sentido. Eu tenho um pessoal que começa desenhando anime. E aí a gente tem, sabe, o rostinho básico aqui. Pera. A gente tem. Finge que isso aqui é um rosto bem desenhado. Sorrisinho. Pronto, agora sim. Finge que isso aqui é um rosto bem desenhado. Vê se isso aqui faz sentido. Quando o pessoal começa a sombrear o rosto, principalmente vindo do anime, eles costumam vir aqui e fazer uma sombra aqui, uma sombra embaixo do nariz e a sombra embaixo da boca e falar: pronto, tá sombreado. Não tá sombreado, não. Você marcou alguma sombra de contato, mas isso aqui não é um sombreamento. Se você quer que seu rosto fique com volume, você não pode ter medo de vir aqui e começar a marcar os planos mesmo, sabe? Faz a sombra do nariz, faz a sombra projetada do nariz, faz a sombra do lábio, faz a sombra lateral do rosto. Ó, olha a diferença que faz, ó. Tá vendo? Olha como é que esse rosto tá muito mais sombreado do que ele tava antes. E aí a gente consegue vir e sombrear mais coisa ainda, sabe? Quanto mais a gente cavar isso aqui, mais a gente pode puxar essa modelagem. Ó, a gente estava falando, inclusive, do sombrear o sorriso, né? Sem ficar com 80 anos. Olha a diferença que faz. Então, se você está com a sensação de que está ficando plano e que está faltando sombreado, não tenha medo de sombrear mesmo. Marca os planos, marca a lateral do rosto, marca a lateral do nariz, faz sombra projetada, faz a sombra da cavidade ocular, que vai fazer muita diferença. Essa sensação de modelagem vai ficar muito melhor. Certo? Isso eu tenho hábito, eu tenho a sensação que é a coisa do hábito do anime, sabe? Então quebra um pouquinho. O pessoal que faz anime realmente tem esse hábito de deixar as coisas um pouco mais planas, principalmente no rosto. Então quebra um pouquinho isso que vai ajudar. Vai ajudar bastante, sabe? Faz sentido? Espero que ajude. Sula, até que ponto devemos nos concentrar em artes e estudos? Percebi que estou sempre ouvendo. Sei que vai de pessoa para pessoa, mas o quanto você acha que isso atrapalha? Cortou, Lau. Repete pra mim, por favor. Não! Sula, até que ponto devemos nos concentrar em artes e estudos? Percebi que estou sempre ou vendo algo enquanto desenho. Sei que vai de pessoa para pessoa, mas quanto você acha que isso atrapalha? Olha, eu não sei porque eu faço a mesma coisa. Eu tô sempre ouvindo e fazendo, ouvindo e prestando atenção em alguma coisa enquanto estou desenhando. Tem algumas etapas do processo que eu não consigo ouvir coisa. Por exemplo, algumas etapas, algumas imagens de thumbnail, eu preciso estar mais concentrada do que só do que botar um vídeo para escutar no fundo, sacou? Algumas etapas de thumbnail eu preciso estar realmente prestando atenção.
Mas, quando eu tô fazendo estudo, eu tô sempre ouvindo mais alguma coisa. É batata, sabe? Então, eu não sei te dizer o quanto que é importante a gente tá super concentrado no que a gente tá fazendo. Eu mesmo aqui tô tentando fazer uma pintura, tô tentando fazer um estudo enquanto tô respondendo pergunta pra vocês. Então, não sei se eu sou a melhor pessoa pra responder isso, sabe? Mas eu pessoalmente não vejo tanto problema não. Só que aquela coisa, se você continua cometendo o mesmo erro, ou se a imagem não tá ficando boa no final, vale a pena diminuir as coisas que você tá ouvindo no final, sabe? Vale a pena você prestar atenção, prestar mais atenção no que você tá fazendo. Mas, de novo, vai variar caso a caso. Não tem muito como não. Como é que eu vou falar pra você não faça isso quando eu estou fazendo nesse momento? É Eu complicado isso. é que tu já tem a base, né, É, sim. não tá aprendendo. Depois de um tempo, depois que a gente passa a fazer só a parte da prática, é bem isso, tá? Boa. Olha só, quando a gente tá aprendendo a teoria, quando a gente tá fazendo uma coisa pela primeira vez, eu acho que vale a pena prestar mais atenção. Você tem dificuldade ainda com perspectiva? Se concentra mesmo no que você tá fazendo. Mas a partir do momento que você já dominou um tanto e a coisa é só execução, é um pouco mais automático, é só você continuar seguindo as regrinhas que você já tá seguindo, eu acho que tá de boa escutar coisa, sabe? Ajuda a gente a manter o foco no desenho. Ajuda a gente a não ficar fazendo outra coisa. Porque senão eu vou pro Twitter, senão eu vou, sabe? Eu vou realmente me dispersar. E aí acabou. Então, nossa, esses vídeos de 3 horas do YouTube são sangue e vida. Entendeu? Eu vivo desses vídeos. Então eu realmente acho que não tem problema, não. Se foi essa pergunta, eu sou do time que escuta coisa enquanto desenha. Só quando eu tô com muita dificuldade mesmo que eu fico em silêncio. Tá rolando um UFC muito foda no fora do meu quarto aqui. A gente escutou um pedacinho. Eu tô com medo real, tá. Não sei o Ô, que que eu louco, vou quando eu abrir essa o que porta. que você vai encontrar? Uhum. Cachorro tudo morto. Eu tenho Uma fé que boa eles vão tão noite. bem. Uma pergunta bem boba que a maioria já deve saber a resposta. Como eu faço para o gestual Como eu faço para estudar o gestual do absoluto zero, supondo que eu não saiba nada sobre o tema, nem começar? Tá. Gestual é um estudo complicado porque você ajusta o nível de dificuldade dele. Se você está começando, ele é um bom estudo porque você consegue fazer o desenho várias vezes. Se você já é muito experiente, ele é um bom estudo porque ele está te forçando a aplicar tudo que você já sabe num desenho rápido. Então, gestual é um estudo que você vai fazer do início até o final, sem medo, sabe? Se você está começando agora, só faz, passa pelos desenhos ruins, começa a ter o hábito de desenhar de referência. É basicamente para isso que o gestual vai servir, sabe? Vai ajudar bastante, pode fazer sem medo, sabe? O que você precisa fazer é um site que troca as fotos para você de tempos em tempos, e aí você vai fazer sessões de, por exemplo, desenhos de 2 minutos. Eu quero que você comece a prestar bastante atenção em proporção, em silhueta e em sobreposição. Sabe? O que está na frente do que? Como é que você representa essa parte da sobreposição? E à medida que você for ganhando mais experiência, vai aumentando a complexidade do que você consegue desenhar. Deixa o gesto ir acompanhando a sua melhora. Quanto mais você consegue fazer, mais coisa vai aparecer no gesto. Deixa isso aparecendo aos poucos. Mas, no início, ele vai ser um estudo que você vai até se perguntar por que você está fazendo isso. Porque ele vai aparecer um monte de rabisco, um monte de boneco de palito. Mas confia, ele é um método muito bom de aprender. Então, é literalmente isso. Bota as fotos do lado, bora desenhar. Desenhar com timer, bora fazer um monte. O que eu recomendo, no entanto, não faz só as poses de 2 minutos. Faz algumas poses de 10 minutos também. E ocupa os 10 minutos inteiros, sabe? Mede, coloca detalhe, tenta fazer com a proporção direitinho. À medida que o tempo for passando, coloca cada vez mais detalhe no seu desenho, sabe? Que vai te ajudar bastante. Certo? Espero que tenha feito sentido. Sula fizeram um comentário muito bom. Manda. Toda vez que você gira a arte, parece que a Rebeca tá fazendo alguma acrobacia de ginástica. Eu Ô, amei. louco. Nice. Ai.
Eu amei tanto. Muito bom. Boa noite, Sula. É a primeira vez aqui, mas te conheço há algum tempo e gosto muito do seu conteúdo. Yay! Estou estudando 3D Character para trabalhar com status. E eu empaco em concept art em questão de pose, em gesture, e queria entender a lógica ou técnica de ilustrador de como interpretar e estudar essa parte. A parte de gesto de novo? Olha só, existe um conceito chamado fluxo visual. O fluxo visual, ele fala a respeito de como que a gente lê as imagens, tá? E essa parte de como que a gente lê as imagens, ela é interessante porque você começa a perceber que seu olho faz um caminho na imagem. Deixa eu achar uma referência aqui, rapidinho. Porque eu gosto muito desse exemplo, porque você vai ver o tanto que isso é estudável. Peraí. Uhum. Ha! Por favor, observe essa obra-prima de fotografia. Bingo. Essa fazia tempo que não aparecia. Uhum. O que aconteceu aqui, tá? Você olhou, você viu que tinha um garoto na foto, né? Tinha uma criança. E aí você reparou que ele estava chorando. No que ele reparou que você estava chorando, você desceu o olho pelo corpo dele e você achou o próximo ponto de contraste, que era o pirulito. O pirulito preso no gato. E aí você entendeu porque ele estava chorando. E isso aqui contou a história da imagem para você. Então, presta atenção. A gente tem um ponto de entrada. O ponto de entrada é a primeira coisa que a gente olha na imagem. E aí a gente tem o fluxo de como que seus olhos navegam pela imagem. Você primeiro percebe o rosto, porque o rosto é sempre um ponto de atenção, e aí o olho começa a deslizar através dos caminhos que existem na imagem para encontrar os próximos pontos de contraste. Pode ser outro rosto, pode ser um ponto com contraste alto, pode ser várias coisas. Mas existem esses elementos de composição, rosto, ponto de contraste, linha de fluxo de imagem, que você consegue controlar ou pelo menos sugerir um caminho para o olho fazer. E nesse lance de sugestão, né, nesse lance de você guiar o olho pela imagem, você consegue uns efeitos bem interessantes. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, rapidinho. Porque eu tenho alguns exemplos muito bons desse tipo de coisa. Olha só. Olha essa pintura aqui, ó. Para mim, eu sempre começo na lanterna mais vermelha. Eu começo na lanterna mais vermelha, aí eu olho pro rosto da menina da esquerda, aí depois eu olho pro rosto da menina da direita, e aí desce pro ponto de contraste da próxima lanterna. E aí eu faço o caminho pelas flores, e eu passo pela outra lanterna aqui na esquerda. Você consegue perceber o caminho que seu olho faz pela imagem? Consegue prestar atenção nisso? Isso Fibonacci. é massa, né? Fibonacci total. Que ótimo. Isso é uma das coisas que a gente faz ao estudar composição. Você compõe a imagem de forma a você ajudar esse movimento no olho, sabe? Então, a gente pode pegar e ver esse efeito acontecendo em imagens mais contemporâneas. Olha só, a gente sempre começa pela boca do bicho. E aí a gente desce pelo corpo da criatura e começa a perceber todas as outras criaturas em volta, todos esses outros ruídos, até você chegar no grupo de heróis aqui embaixo. E aí você começa a entender a narrativa da história. Ah, tem um grupo de aventureiros que está lutando contra essas criaturas, sacou? Então a gente usa esses elementos de composição, esse ponto de entrada, rosto, ponto de contraste, para a gente controlar, ou pelo menos, de novo, sugerir a forma como a imagem vai ser lida. E aí você consegue fazer uma narrativa visual. Faz um pouquinho de sentido essa loucura? Sula pediram pra tu girar a Rebeca. Vamos girar a Rebeca, vamos lá. Uhul! Yay! Pior que parece mesmo. Não prestar uma arte muito fina, adorei. Vamos lá. Pediram muito pra tu fazer o delineado da Rebeca. Eu vou fazer a maquiagem, a maquiagem dela. Mas espera aí que eu quero fazer aqui. Eu quero fazer isso aqui primeiro. Aqui. Aham. Tamo no layer novo, tamo no layer novo, tamo no layer novo. Vamos lá. Aí a gente vai vir aqui, a gente vai vir no ink.
Aham. Bora fazer. Bora fazer umas joinhas. O blingzinho dela. Vamos fazer uns bling. Sula, Oi. encontrar seu próprio estilo na arte é... Ih, cortou de novo, Lau. Ai, meu Deus! Vamos lá. Sula, alguém botou uma citação como pergunta, Ah, que era: encontrar seu próprio estilo na arte é como desvendar a essência de sua alma, exige coragem para se perder na exploração e humildade para acertar a verdade que emerge das suas imperfeições. nossa, sim. Obrigada, Não é? adorei. Aham. Nossa, sim, só sim. Eu tô lendo um livro sobre criatividade e o pessoal tem falado muito a respeito disso. É um livro da Julia Cameron chamado O Espírito da Arte. É, e ela fala que a gente tem dentro da gente um cara que trabalha com censura, um sensor, sabe? E esse sensor, ele fala que absolutamente tudo que é inesperado, tudo que é diferente do padrão, tudo que é novo é ruim. E que a gente devia fazer mais coisas dentro do padrão. E eu achei esse pensamento muito interessante porque é muito a sensação que eu tenho que eu tô tentando achar um espacinho muito pequeno entre as coisas que eu acho aceitável e as coisas novas. E é uma fresta onde você tá fazendo uma coisa que é sua, mas que ainda é dentro do aceitável. Então ela fala muito a respeito de deixar essa sensação, deixar esse sensor, né? Calar a boca. Maneiras de driblar essa voz dentro da nossa cabeça que fala que o que a gente tá fazendo não é bom o suficiente. Eu quero terminar de ler esse livro. Tem uma última pergunta, Manda. senão vai acabar a live. Ô, louco. Ô, louco! Sula! Sailor Sula. Tenho dificuldade em fazer coisas simples, sabe? Desde fazer estilização até me manter em uma ideia de desenho simples. Me dá um help, por favor. Você tá com dificuldade de fazer coisas simples? Tem que tentar até conseguir. Me dá a sensação, quando você descreve o trabalho assim, quando você descreve a dificuldade assim, que você tá com dificuldade de começar. E a gente falou um pouquinho a respeito dessa coisa de começar hoje, né? Das dificuldades de começar. Não sei se vai ter muito. Não sei se vai ter muito o que eu falar, acrescentar em cima do que eu falei já. Mas começa simples. Sabe, não tenha medo de errar. Falando a respeito do sensor, né? Falando a respeito dessa figura dentro da gente que fala que não tá aceitável, que tá tudo errado, que, sabe? Eu acho que vale a pena a gente só arriscar de vez em quando. Do mesmo jeito que fazer arte final tem um tanto de vai lá e bota a mão no Ctrl Z e faz até dar certo, às vezes desenho tem um desse vai lá e faz até dar certo também, sabe? Quando eu trabalhava em publicidade, tinha um, tinha um cara que trabalhava com. Ele trabalhava com padrões. Ele fazia os padrões de repetição. E eu ficava absolutamente deslumbrada com o trabalho que ele fazia. E mais de uma vez eu perguntei para ele como que ele conseguia fazer esses resultados, sabe? Como que ele conseguia fazer esses padrões de repetição lindo que ele fazia. Tipo papel de parede, estampa de tecido, ele fazia qualquer uma dessas coisas. Era muito fantástico, sabe? E ele falava que isso é tentar até conseguir, sabe? Não pode ter muito medo, não. É... E é isso. Às vezes a gente tem medo só de tentar, sabe? A gente tem tanto medo de errar que paralisa a gente de tentar. Então, só vamos fazer. O máximo que vai acontecer é um desenho ruim. E a gente vai sobreviver a isso. Então, bora fazer, bora desenhar. Que vocês vão ver a diferença que vai dar. Vai ficar E massa. até, e até terça-feira. Tchau. Tá na hora, né? Tá na hora. Uhum. Bora, peraí, deixa eu. Lembrando que hoje foi a Rebeca, porque a Sula só queria aquecer, que ela tava viajando. E semana que vem vai voltar a Sailor Moon, tá bom? Então Isso, tá bom. exatamente. Perfeito. Deixa eu salvar isso aqui. Pelo amor de Deus. Tá Salva, salvo. toma água. Tá Qual o tudo nome do bem. livro, Sula? Qual o nome do livro, meu Deixa eu Deus? pegar o nome do livro direitinho pra vocês. Peraí. Obrigada.
Aham. É The Artist's Way, da Julia Cameron. Uhum. O Caminho do Artista, né? Eu não sei se tem versão em português, mas fica a recomendação. Artist's Way, não é arts, artiste, de artista mesmo. Bora! Gente, é isso. Espero que tenha dado pra dar um gostinho aí da gente não ficar sem live essa semana. Terça-feira a gente volta então e a gente volta com o projeto da Sailor Moon pra gente poder produzir aquilo direitinho. Certinho? O caminho do artista. Perfeito. Obrigado, Lune. É o caminho do artista, gente. Não é arte. É artiste. Esse. Nós. Então, gente, beijão pra vocês. Até terça-feira. A gente se vê. Boa noite. Beijo, bom final de semana! Bom final de semana, galera. Beijo. Boa noite.